Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro, e você vai ver a seguir. Manhã de quarta-feira em Petrópolis é marcada por fortes chuvas e alagamentos. O concursado da CPTrans, Mauro França, está desaparecido após fortes chuvas em Petrópolis. Em nova atualização, Defesa Civil de Petrópolis registra 50 ocorrências por conta da forte chuva desta quarta-feira. Moradores e comerciantes enfrentam mais um dia de perdas e recomeço após temporal em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A manhã desta quarta-feira em Petrópolis foi marcada por fortes chuvas e alagamentos em diversos pontos da cidade. E por conta disso, as aulas da rede municipal foram suspensas, ruas ficaram interditadas e pontos de apoio precisaram ser mobilizados. Além disso, ao menos 3 carros de passeio foram levados pela correnteza no centro de Petrópolis. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro, um Gol de cor vermelha, sendo levado pela forte correnteza. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Rio Palatino, localizado na Rua Visconde de Souza Franco, mais conhecida como Rua da Feira, no centro de Petrópolis. Por conta do temporal, a Defesa Civil de Petrópolis registrou ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e até de muros. Além disso, ao menos 3 carros de passeio foram levados pela correnteza. O que mais chamou a atenção foi o Gol vermelho, flagrado sendo arrastado pela água. Os carros foram removidos por máquinas do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, por meio de um trabalho conjunto realizado entre os órgãos de Petrópolis, como a CONDEP, CPTrans e Defesa Civil, além de militares do Corpo de Bombeiros e equipes do governo do estado. Já acionamos todos os prefeitos e o maquinário do governo do estado já está nessa região, atuando e trabalhando na desobstrução para proteger a vida das pessoas. O proprietário de um dos carros contou como foi ver o veículo sendo carregado pela água, mas não imaginava que ele seria levado até o início do túnel extravasor. Ele estava estacionado na Rua da Feira, eu deixei ele ali para poder facilitar para poder vir trabalhar hoje. Só que quando eu estava saindo para trabalhar já estava cheio aqui a rua, infelizmente não deu para sair, né? E aí ele foi pelo rio abaixo. Uma ocorrência que também chamou a atenção foi a queda do muro de uma casa na rua Doutor Nelson Saerp, próxima à escola Germano Valente, no Morém. Além disso, durante a manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta extremo para risco geológico para as regiões da 24 de Maio, Vila Felipe e Quitandinha. O órgão também acionou o segundo toque de sirenes para as 3 localidades. Por conta disso, diversos pontos de apoio das regiões foram mobilizados para receber os moradores. Outro caso relevante foi a inundação da Rua do Imperador e da Imperatriz, além de outras vias no centro de Petrópolis. Na terça-feira, áreas de instabilidade foram potencializadas por conta da chegada de uma frente fria na região sudeste. Com isso, em toda a região, foram registrados acumulados de chuva expressivos. A estação do Semadé, em Petrópolis, registrou 171,9 milímetros em 24 horas. A estação do IMET, em Teresópolis, no Parque Nacional, registrou 77,6 milímetros. E várias outras localidades com precipitação nas últimas 24 horas em torno de 100, próximos a 100 ou valores superiores a isso. Segundo a especialista, está previsto o transporte de umidade do oceano para o interior do continente. A previsão é válida não só para a região serrana, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a expectativa é que permaneça fechado, um dia bastante nublado, com condição de chuva, mas aquela chuva mais fina, mais contínua, pelo menos até o sábado. O Grupo Especializado em Desastres Naturais, o GEDEM, ficou de prontidão durante toda a quarta-feira, com a base aberta para orientar os moradores. Tomem cuidado para o lugar que vocês estão indo, verifiquem, não entrem em áreas alagadas,
não entre carro, né? Não esqueçam que vocês estão em cima de 4 boias. Os pneus são feitos de ar. Antigamente a gente tirava até a boia, porque hoje não tem. Antigamente a gente tirava a boia para ir para a praia dos pneus. O GEDEM está de prontidão, como sempre esteve, e vai continuar todo o verão de prontidão para poder ficar em apoio à comunidade. Até as 2 horas da tarde de quarta-feira, a Defesa Civil havia registrado 40 ocorrências. O órgão segue monitorando as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade. É importante ficar atento aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue 199. Até às 5 horas da tarde desta quarta-feira, segundo a Defesa Civil, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda faziam buscas pelo ocupante do Gol Vermelho. A Prefeitura de Petrópolis cancelou a programação do Natal Imperial desta quarta-feira, mas o Palácio de Cristal permanece aberto para visitação pública. A partir de quinta-feira, a programação segue normalmente, conforme divulgado. E as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, ocasionadas pela chegada de uma frente fria, também atingiram outras cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Em Teresópolis foram registrados alagamentos em alguns pontos, mas sem ocorrências graves. Que apesar de não haver previsão de chuva forte para o restante do dia de ontem, a Defesa Civil recomendou que a população se mantivesse atenta e mantivesse essa atenção redobrada ao menos até amanhã desta quinta-feira. Já em Nova Friburgo também não houve registro de ocorrências graves, mas também havia a previsão de chuva moderada a ocasionalmente muito forte, com a possibilidade de raios e rajadas de vento. E por isso, a recomendação também é a mesma, que a população se mantenha sempre atenta. E bom, gente, ainda falando sobre esse assunto, o concursado da CPTrans, Mauro França, está desaparecido após as fortes chuvas em Petrópolis. O servidor é o proprietário do veículo vermelho que foi arrastado no Rio Palatino. Por isso, a gente vai entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer mais atualizações sobre este caso. Então, Jonathan, boa tarde para você. Olha, ontem foi um dia muito assustador aqui em Petrópolis. A gente amanheceu já em alerta e, claro, ficou essa dúvida, né, se haveria algum ocupante naqueles carros que foram arrastados pelas enchentes. E, infelizmente, tivemos uma confirmação, pelo menos, do proprietário do carro vermelho. Não é isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. A CPTrans informou nesta quinta-feira, né, que o servidor Mauro Oliveira França, concursado da companhia, está desaparecido após as fortes chuvas registradas na quarta-feira, né? Um vídeo muito forte que circulou nas redes sociais, inclusive, né, mostrou esse carro vermelho, né, um Gol vermelho, sendo levado pela correnteza, né? Enfim, esse veículo, né, segundo a CPTrans, está registrado em nome do servidor, né? E ele está desaparecido. Enfim, mas de acordo com a CPTrans, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros ainda realizam buscas por toda a região. Lembrando que uma chuva muito forte caiu sobre a cidade de Petrópolis durante a manhã de quarta-feira, diversos pontos aqui do município, inclusive próximo aqui onde eu estou, né, na Rua do Imperador, ficou totalmente inundada, né? Diversas ruas foram interditadas, como passou na reportagem anterior. Enfim, a Prefeitura também informou, Rafa, que novas informações serão divulgadas assim que confirmadas oficialmente. E em nota, a CPTrans informou que acompanha toda a situação e presta apoio às autoridades envolvidas, né? E também diz que a companhia também diz que tem mantido contato com os familiares e está prestando todo o apoio necessário, né? Principalmente pelo fato de que Mauro era um servidor da companhia, né? Enfim, e o Corpo de Bombeiros, ontem, na verdade, nós questionamos o Corpo de Bombeiros em relação às buscas, os procedimentos de buscas que a corporação tem feito. Eles confirmaram que eles seguem nas buscas pelo homem desaparecido em Petrópolis e ainda atualizou as informações referentes a outros municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, Rafa. Por exemplo, na capital, foram registradas ocorrências de veículos ilhados, incluindo um ônibus com cerca de 20 passageiros que precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros no bairro Campo Grande, que fica na zona oeste da capital. Também houve registro no sul fluminense, com queda de muro, e na Costa Verde, com quedas de árvore. E como medida preventiva, Rafa, a Defesa Civil Estadual enviou alertas para todo o estado e houve acionamento de 18 sirenes, distribuídas entre aqui o próprio município de Petrópolis, Duque de Caxias, Teresópolis e Mangaratiba.
no período de quarta-feira pela manhã, quando foram registrados os principais acumulados de chuva. O estado registrou para Petrópolis 172 milímetros em 24 horas, Angra dos Reis com 161 milímetros, né, que fica na região Costa Verde, e Duque de Caxias com 156 milímetros em 24 horas. Também teve rajadas de ventos muito fortes, com aproximadamente 76 quilômetros por hora em Copacabana, ali por volta de 9 horas da manhã. Enfim, uma informação importante, Rafa, é que a Defesa Civil, né, não só aqui do município de Petrópolis, mas a Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro, ela pede que a população evite áreas de risco, fique atenta aos alertas, né, da Defesa Civil e, em caso de emergência, acione o 193 ou o número 199 em caso de vítimas, né? Inclusive, a gente conversou, né, com o presidente do GEDEM, né, o Neném Peixoto. Ele informou que quando há vítimas, né, casos de vítimas claras, é mais fácil até você entrar em contato direto com o 99, que o acionamento é mais ágil nesse ponto. E, enfim, em caso de outros tipos de ocorrência, é preciso entrar em contato com o número 93, que é da Defesa Civil. Volto com você, Rafa. É isso aí, Jonathan. Desde ontem a gente vem falando que permanece, né, esse estado de atenção. É importante que toda a população permaneça em alerta, porque choveu muito em todo o estado do Rio de Janeiro. E ontem, voltando a falar aqui sobre esse caso de Petrópolis, quando a chuva estiou, esses dois carros que apareceram nos vídeos sendo arrastados ficaram presos ali no túnel extravasor, aqui pertinho daqui da TV, ali na Rua Souza Franco, que é conhecida como a Rua da Feira. Então, gente, por isso foi possível identificar de que o Gol vermelho é do servidor da CPTrans, Mauro França, e ele até o momento está desaparecido. E claro, Jonathan, muito obrigada por suas informações, mas assim Rafa, que a gente tiver... Oi, pode falar. Uma informação importante, desculpa te interromper. O outro veículo que você comentou, né, o carro prata, eu realmente não comentei aqui. Ontem o nosso repórter Hugo Petersen, ele conversou com esse ocupante, né? Ele não estava no carro no momento que o veículo foi arrastado pela correnteza, mas que, segundo ele havia estacionado ali na Visconde de Souza Franco, né, na Rua da Feira, apenas para ir trabalhar, né? E como, segundo ele, o local de trabalho era próximo ali da rua, ele quis estacionar ali ontem para ficar mais próximo do trabalho, na hora de ir embora, enfim. Ele viu o carro sendo arrastado, só que ele não esperava que o carro fosse parar ali na entrada do túnel extravasor. Jonathan, exatamente. Ele foi alertado através das imagens, viu toda a situação acontecendo, mas ele não estava dentro do carro. Então, na verdade, a confirmação do carro vermelho, que através da placa foi possível identificar quem é o proprietário, que até o momento está desaparecido, e são essas buscas que seguem através da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. Então, gente, só se manter informado. Para se manter informado, basta continuar assistindo a TV Correio da Manhã, também acessar as nossas redes sociais e o nosso site, porque assim que tiver uma atualização, a gente traz para vocês. Então, Jonathan, mais uma vez, muito obrigada por suas informações e, claro, sua participação aqui com a gente. E bom, ainda falando sobre a chuva aqui em Petrópolis, em uma nova atualização do boletim, a Prefeitura informou que a Defesa Civil registrou 50 ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e muros e destelhamentos por conta da forte chuva que atingiu a cidade nesta quarta-feira. Também foram registrados alagamentos e inundações em diversos pontos aqui de Petrópolis, e 2 carros foram retirados do Rio Palatino, no centro da cidade. Equipes da CONDEP já concluíram os serviços nas ruas Coronel Veiga, Washington Luiz, Avenida Imperatriz, Doutor Saerpe, Tereza, Souza Franco e Ipiranga. Os trabalhos seguem em execução na Rua Felipe Camarão, no Retiro e no Centro Histórico. Diversas ruas da cidade que receberam a atenção da CONDEP, o trabalho de mais de 200 funcionários que estavam aí na linha de frente, junto com a Secretaria de Obras, raspando as vias para que pudéssemos entrar com as pipas d'água, as hidrojatos, Vacol, fazendo a limpeza da cidade. Segundo a concessionária de energia Enel, 4.558 clientes estão com problemas no fornecimento de energia. Estamos nesse momento ainda fazendo limpezas nas unidades de saúde, algumas unidades de saúde que foram afetadas e algumas outras ações junto à Enel no que tange a poda e o corte de árvores que caíram em função dessas fortes chuvas. A Águas do Imperador informou que algumas regiões estão com o abastecimento de água prejudicado em razão da falta de energia elétrica que impactou unidades operacionais da concessionária.
A situação afeta o retiro nas localidades do Vale dos Esquilos, comunidade do Neylor e comunidade da Cocada, além de todo o Carangola. E, gente, mais uma vez, toda essa chuva trouxe apreensão para os moradores e também para os comerciantes de Petrópolis. Em poucas horas, foram ruas e lojas alagadas, deslizamentos, casas destelhadas e famílias que foram obrigadas a deixarem o próprio lar. Desde a madrugada de quarta-feira, a chuva mudou a rotina de Petrópolis. Enquanto moradores tentavam proteger suas casas, comerciantes corriam para salvar o que fosse possível dentro das lojas. Equipes da Defesa Civil, CONDEP e Corpo de Bombeiros estiveram nas ruas atendendo chamados provocados pelo temporal. Houve registros de deslizamentos, quedas de árvores, alagamentos e inundações em diversos bairros. 6 famílias precisaram deixar suas casas e se abrigar em um ponto de apoio no bairro Ciméria. E mesmo quando a chuva dá uma trégua, a insegurança permanece. Com o solo encharcado, o risco de novos deslizamentos continua. E a insegurança também afeta quem depende do comércio para sobreviver. Em 24 horas, os acumulados ultrapassaram os 170 milímetros em regiões como São Sebastião e Independência. Um cenário que adia a retomada e aumenta o medo de novos prejuízos. Nas ruas, comerciantes se sentiram desamparados, resultado de tragédias que se repetem ao longo dos anos. Justo no período em que se espera mais movimento nas lojas, mais uma chuva mudou completamente o cenário. Para se manterem resilientes diante da situação, eles fazem o possível para amenizar os estragos e seguirem em frente. Aqui na loja entrou cerca de 30 centímetros de altura de água. Não tivemos muito prejuízo material, mais de documento, de estojos, de óculos, essas coisas. E hoje fizemos parte da manhã toda a limpeza. Agora a gente está fechando a loja para ir para casa, para amanhã poder trabalhar normalmente. Além dos prejuízos, foi possível notar o sentimento de tristeza misturado à tentativa de retomar a rotina. Mesmo abalados, os trabalhadores seguiram com os procedimentos de limpeza para recomeçar o mais rápido possível, como em um ciclo que parece não ter fim. Por mais que a gente tenha comporta e tudo mais, mesmo assim não conseguiu segurar, né? A água foi bastante, então acabou alagando a nossa loja, entendeu? A gente teve a perda de algumas mercadorias, né? Infelizmente, mas estamos trabalhando aqui, revitalizando a loja para amanhã estar funcionando normalmente. Diante de tudo isso, fica a gratidão pela vida e a expectativa por ações que ajudem o comércio de Petrópolis a se reerguer. Uma espera que se repete a cada nova chuva. Complicado demais, porque isso é um problema recorrente da cidade, né? Não é a primeira vez que a nossa loja sofre com essa situação e a gente acaba vendo que nada é feito sobre isso, né? Pelo menos a nossa perda foi material, né? Pior ainda são pessoas que se acidentam, que sofrem, perdem parentes. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O estado do Rio de Janeiro aciona comitê de chuvas devido a temporais. O Ministério Público fiscaliza acordo para a criação de núcleos comunitários de defesa civil em Areal. Polícia identifica autor de tentativa de homicídio em Cavalgada, em Paraíba do Sul. Homens são presos por furto no Morenga, em Petrópolis. 2 traficantes de drogas são presos em flagrante em Nova Friburgo. O Correio Metropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm.
E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O governador Cláudio Castro acionou o Comitê de Chuvas devido aos fortes temporais que atingem o estado do Rio de Janeiro desde a madrugada de quarta-feira. Todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social e meio ambiente, claro, além das forças de segurança que estão em alerta e à disposição dos municípios para auxiliar em casos de emergência. Fortes chuvas foram registradas em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro durante a quarta-feira, gerando uma série de ocorrências. Casos aconteceram tanto na capital, onde o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate de passageiros dentro de um ônibus, quanto em Petrópolis, na região serrana, onde aconteceram alagamentos, desabamentos e carros foram arrastados para dentro de rios. Em situações como essas, o Corpo de Bombeiros ressalta a importância de se manter alerta às recomendações e comunicados. Em situações de alagamento, inundações e até mesmo enxurradas, o motorista deve abandonar o veículo assim que a água atingir a metade da roda, o que gira em torno de 30 centímetros de altura. Ou também, caso ele perceba a força da correnteza, a dificuldade do controle da direção do veículo e até mesmo falhas no motor. Outro caso recorrente em situações como esta é do carro começar a ser arrastado pela correnteza, como aconteceu em Petrópolis. Se o carro começar a ser arrastado, a orientação principal é manter a calma, destravar portas e janelas e buscar imediatamente sair do veículo. Em seguida, o ideal é buscar um local mais alto que o carro, como um muro, uma calçada elevada, uma escada, um degrau alto ou qualquer outro ponto fora da água. É importante também que a pessoa nesta situação não tente enfrentar a correnteza. O importante também é não voltar para pegar objetos e não se segurar no veículo, porque ele pode girar e afundar repentinamente. O Major dos Bombeiros conta que, para os pedestres, as medidas são um pouco diferentes e as atitudes devem ser tomadas de maneira mais rápida. Apenas 15 centímetros de água em movimento já são capazes para derrubar uma pessoa e arrastar caso ela esteja na rua andando. Além disso, há riscos graves, como quedas em bueiros abertos, buracos invisíveis, correnteza repentina e choques elétricos em áreas alagadas. A principal medida é a prevenção. Por isso, em dias de alagamentos, inundações e ocorrências do tipo, é importante que a população evite ao máximo sair de casa para não se expor ao risco. É indicado também que respeitem as indicações e alertas emitidos pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, CEMADEM-RJ, aponta que existe previsão de céu nublado a encoberta, com possibilidade de chuva moderada a muito forte em todo o estado do Rio. E de acordo com a Defesa Civil Estadual, os riscos hidrológicos e de deslizamentos permanecem altos em Petrópolis e em outros pontos do estado.
E, gente, agora mudando de assunto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Areal firmaram um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Direito Coletivo para a implementação de núcleos comunitários de proteção e defesa civil no município. A iniciativa tem como objetivo a criação de até 3 núcleos comunitários, atualmente inexistentes na cidade de Areal. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Jonathan Joras. O acordo foi assinado na segunda-feira e é resultado de tratativas de um procedimento instaurado pelo MPRJ. O objetivo é acompanhar e fiscalizar as medidas preventivas e de proteção adotadas pelo município diante de eventos adversos e situações de risco. Entre as ações previstas estão a realização de diagnóstico local participativo com levantamento socioeconômico e identificação de lideranças comunitárias, a estruturação dos núcleos consultivos locais, a formação e capacitação dos participantes. A iniciativa tem como objetivo a criação de até 3 núcleos atualmente inexistentes de Areal, com a mobilização social. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. E, gente, olha só, agentes da 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul identificaram o autor de uma tentativa de homicídio que foi praticada na noite do dia 14 de dezembro durante um evento de cavalgada realizado no Parque de Exposições da cidade. Olha só. O crime ocorreu no bairro Salutares, em Paraíba do Sul, em meio a uma grande aglomeração de pessoas. Na ocasião, a vítima, de 17 anos, foi atingida de raspão na bochecha por um disparo de arma de fogo após um desentendimento com o autor, que, de acordo com relatos, teria sido provocado por um esbarrão. O disparo causou pânico generalizado no evento, colocando em risco a vida de diversas pessoas. Imagens que circulam nas redes sociais evidenciaram a correria e o perigo gerado pela ação criminosa. As investigações apontaram como autor dos disparos Marcos Miguel Raimundo dos Santos, conhecido como Miguelzinho do Amapá, de 20 anos. Com base nos elementos de prova colhidos na apuração, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado e o mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário. Na manhã desta quarta-feira, policiais civis e militares realizaram buscas em endereços ligados ao investigado, além de locais apontados como possíveis esconderijos. Porém, ele não foi encontrado e é considerado foragido. E aqui em Petrópolis, 2 homens foram presos por furto na região do Morém. Na ocasião, um dos envolvidos foi preso e os materiais furtados foram apreendidos. Policiais militares do 26º Batalhão, em Petrópolis, realizavam patrulhamento na rua Saerp, no Morém, quando suspeitaram da atitude de 2 homens. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram se desfazer de alguns materiais, abandonando caixas com eletrodomésticos e produtos diversos. Um dos envolvidos tentou fugir, se escondendo embaixo de uma ponte. Ele foi capturado e resistiu à prisão, o que demandou o uso moderado de força por parte dos policiais. Foram apreendidos um aspirador de pó, um botijão de gás, um multiprocessador e diversos produtos de limpeza. Os acusados foram conduzidos à delegacia junto com o material recuperado, onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto, permanecendo presos à disposição da Justiça. E policiais civis da Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, em uma ação conjunta com policiais militares, prenderam na terça-feira 2 traficantes de drogas. A dupla foi capturada no centro da cidade, que fica aqui na região serrana. Quem traz mais detalhes é o repórter Jonathan Joras. A ação ocorreu para apurar uma informação do setor de inteligência sobre uma entrega de entorpecente. Após diligências, os agentes conseguiram localizar e capturar um homem com uma certa quantidade de maconha, que confessou que estava comercializando a droga e havia mais material ilícito em sua casa. Em outra ação, na região do Paissandu, as equipes foram apurar uma outra denúncia sobre uma possível entrega de drogas. O homem, que estava com uma grande quantidade de maconha e cocaína, foi preso. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a delegacia e autuados pelo crime de tráfico de drogas. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade
e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e chegou o momento de se atualizar sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje nós vamos focar nas finais do Intercontinental e da Copa do Brasil e também em tênis e Fórmula 1. Começamos falando do principal jogo de um time brasileiro em 2025, a final do Intercontinental, que foi disputada em Doha, no Catar, entre Flamengo e PSG. Uma partida que teve um outro nível de tensão e emoção e, sem dúvida, um roteiro que acabou sendo muito cruel com os brasileiros. E com a bola rolando, o placar do jogo foi 1-1, com Kvaratskhelia marcando para o time francês, e um gol que teve falha do goleiro Rossi, e depois Jorginho empatando de pênalti para o Flamengo. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis, e depois de impressionantes 4 defesas do goleiro russo Safonov, o PSG se tornou campeão mundial, superando o rubro-negro por um magro 2-1 na disputa de pênaltis. Toledo, a gente pode falar aqui que dessa vez, de fato, o Flamengo jogou de igual para igual, porque o jogo, inclusive, terminou em 1-1, o placar ali empatado. Exatamente, e no final do jogo, inclusive, ali indo até para a prorrogação, o Flamengo pode-se dizer que foi, em um certo momento, né, claro, foi superior ao PSG, mas em grande parte do jogo, num contexto geral, o PSG, é claro, foi muito superior, porque o físico ali não estava tão desgastado do time francês, né? Exatamente, a gente tem que destacar, é claro, que a qualidade do feito do Flamengo, o Flamengo ter chegado na disputa de pênaltis, é um feito notável já para o futebol carioca, futebol brasileiro,
mas a gente tem que destacar, é claro, que tem uma superioridade ali. Realmente o PSG é campeão da Champions por um motivo, é finalista do Super Mundial que a gente teve nesse ano por um motivo, porque o time é muito bom, é impressionante o tanto de bola que joga esse time do PSG e quantas individualidades eles têm. Não é apenas um coletivo muito forte, que é o principal ponto do time, mas são vários jogadores que no individual fazem a diferença. Exatamente, um time que é muito forte coletivamente, como você mesmo disse, porque parece que o time, tudo que eles fazem é treinado, é ensaiado, porque é uma troca de posições assim que eu assistindo não consegui entender. Falo, cara, imagina os jogadores marcando esses jogadores, porque era uma mudança assim, tu corre muito mais, né? Ou seja, o time sofre fisicamente também, faz o time sofrer fisicamente, psicologicamente, porque os jogadores é pra ficar maluco, pode falar assim, né? É verdade, e a gente tem que destacar, é claro, que muito provavelmente, isso não dá pra cravar, mas essa questão do psicológico, com certeza não, estou falando aqui justamente que não dá para cravar, mas muito provavelmente pesou na hora das penalidades máximas, porque o PSG com esse time que faz um trabalho mental muito forte nos outros times, por conta dessa tensão que gera no outro time, fez com que o time ficasse muito desgastado. E na hora das cobranças de pênaltis, o goleiro do PSG conseguiu entrar na mente, o goleiro reserva do PSG, conseguiu entrar na mente dos jogadores do Flamengo e conseguiu defender impressionantes 4 cobranças de pênalti. Eu nunca tinha visto isso. Pô, um placar muito magro, como a gente mesmo falou, 2-1 nos pênaltis, pode falar que é muito raro, né? E assim, mérito total do goleiro, mas teve certa displicência ali dos jogadores, faltou perna também, faltou psicológico, porque deve ser muita coisa passando na cabeça dos jogadores, mas tem que se destacar porque o Flamengo fez um jogo muito duro, os jogadores foram muito raçudos, correram o tempo todo, o máximo que deram. O Varela, impressionantemente, estava igual o Nuno Mendes também, ou outro. Todos os dois times fizeram um jogo muito digno, um jogo, cara, futebol respirando mesmo e correndo o tempo todo e todo mundo querendo ganhar. Exatamente. Eu só faria um pequeno destaque aqui que eu nem acho que os jogadores do Flamengo foram displicentes. Eu diria só que o Pedro ali, que ele teve uma cobrança um pouco mais complicada. Eu acho e não foi a primeira vez. Exatamente. Não é o momento de você dar a paradinha na final de um Mundial de Clubes, de um Intercontinental, Mundial, como queiram falar, mas não é o momento de dar uma paradinha. Mas os outros jogadores, eu acho que nenhum deles bateu mal. Nenhum deles bateu muito bem. Isso é fato, nenhum deles bateu bem. E vou te mas o goleiro do PSG teve mérito. Ele conseguiu fazer o básico muito bem. Porque se ele tivesse pulado para o outro lado, teria sido gol normal. Só que por conta desse desgaste mental, aí eu acho que ele conseguiu sobressair. Para mim, pênalti são algumas questões. Se o goleiro defende, muito provavelmente a maior parte é mérito do goleiro. Se o batedor bate para fora, aí para mim já não tem tanta defesa. Como foi a questão do Dembélé, Exato. Que tentou chutar forte, chutou para fora e o melhor jogador do mundo perdeu. E falando em final, na quarta-feira também tivemos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians e Vasco lá na Neoquímica Arena em São Paulo. E assim como a final do Intercontinental, a partida de ida do confronto também terminou em empate, só que desta vez por 0-0. O jogo foi marcado por um Vasco dominante mesmo fora de casa e um gol anulado para cada equipe. Eu já esperava que ia ser um jogo assim, bem mais equilibrado nessa ida. A gente tinha até palpitado que o Corinthians poderia sair com uma vitória, não foi o caso. Por isso eu acho o Vasco favorito, inclusive para o segundo jogo. Vai ter a torcida a favor, que é muito importante, principalmente para a torcida do Vasco, que é sempre fenomenal. E eu acho que o fator casa pode ser decisivo nesse confronto final. A gente até comentou na primeira edição dessa semana que o Corinthians ia ter esse fator casa muito forte nesse primeiro jogo da final, porque é muito difícil jogar contra eles lá na Neoquímica Arena, só que foi até eu diria que foi uma atuação surpreendente dos dois times. O Vasco conseguiu propor o jogo dele mesmo jogando fora de casa e o Corinthians, quebrando um pouco a expectativa, jogou muito recuado, não estava conseguindo jogar realmente. A marcação do time do Vasco estava muito encaixada e não deu vida fácil para esse time do Corinthians. E realmente, levando em consideração o fator casa, o Vasco, teoricamente, fica como favorito. Porém, vendo como é que foi esse primeiro jogo, não tem como cravar isso muito, ainda mais se tratando de Corinthians e Vasco, porque o Corinthians tem um retrospecto muito superior que o Vasco nesse confronto, em finais e em praticamente todos os jogos.
o Vasco normalmente é um grande freguês do Corinthians. E outra coisa que eu ia falar é que o Corinthians também pode-se dizer que tem até um certo pesadelo ali com o Maracanã em final de Copa do Brasil. Em 2022, o Corinthians foi vice lá. E outra curiosidade é que o técnico do time rival, que era o Flamengo na época, era o Dorival Júnior. Agora o Dorival Júnior está no Corinthians. Exatamente, e nessas coincidências também, a gente já teve um Corinthians e Vasco pela Copa do Brasil, em que o Corinthians eliminou o Vasco e o Dorival Júnior era técnico do Vasco. E também a gente tem que falar que a final do Mundial lá de 2000, aquele Mundial polêmico do Corinthians, que tem Mundial, mas não tem Libertadores, o Corinthians superou o Vasco dentro do próprio Maracanã. Então tem várias coincidências. Um confronto histórico. Exatamente, tem várias coisinhas ali que podem ser destacadas nesse confronto. Mas eu diria realmente que se jogar como jogaram esse primeiro jogo, o Vasco tende a ter uma pequena vantagem. E para finalizar o assunto de futebol na edição de hoje, tivemos 2 saídas anunciadas nesta quarta-feira, no Fluminense e no Botafogo. O tricolor das Laranjeiras anunciou a rescisão do contrato com o até então capitão Thiago Silva, que deve voltar para a Europa. E o Glorioso anunciou o desligamento do técnico David Ancelotti e agora busca um substituto para a temporada 2026. Olha, Toledo, eu queria comentar sobre a questão do Thiago Silva. Não gostei dessa situação, principalmente pelo timing dele. Ele sair, essa parte toda, eu entendo. Realmente o Thiago Silva se mostra cada vez mais como um jogador muito preparado para jogar qualquer nível de futebol. A segunda partida dele contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil é uma coisa de maluco. Ele tira 2 chances que o Rayan tinha cara a cara com o Fábio. Só que ele ter falado no vestiário pós-eliminação e 2 dias depois, 3 dias depois dessa eliminação, já ter o contrato, já ter a rescisão desse contrato, eu achei que pegou mal, sinceramente. Eu entendo a questão dele querer sair do Fluminense, mas eu acho que ele poderia ter esperado um pouco, ter esperado uma semaninha, né, Toledo? Exato. Eu acho que faltou, pode ser, até uma certa compaixão, assim, com a torcida, principalmente. Ele teve seus motivos, de acordo com... ele teria voltado para a Europa, quer voltar para a Europa para ficar mais perto da família. Pô, até aí tudo bem. Só que aí você falou um ponto crucial para mim. Eu acho que faltou um pouco de timing, poderia ter esperado até 2 semanas a mais, só para baixar um pouquinho a fumaça ali dessa eliminação para o Vasco. Exatamente. E por outro lado, a gente tem a demissão do David Ancelotti pelo Botafogo, e essa parte aí eu acho que eles acertaram mesmo. Fez um trabalho muito inconsistente, e o Botafogo, que veio da temporada mágica de 2024, não ganhou nada em 2025. Exatamente, né? Ele fez um trabalho inconsistente, em certos momentos jogava mal, em certos momentos jogava muito bem. Era um time, eu acho que depois do Vasco, assim, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo era um time mais inconsistente, porque não tinha sequência de resultados em momento algum. E pode-se dizer que foi merecida essa rescisão, e agora é torcer para o Botafogo botar um técnico que consiga conquistar os títulos igual conquistou recentemente. Exatamente. Vale destacar que agora o Brasileirão começa em janeiro, então aquela história do John Textor que temporada só começa em abril não funciona. E agora, mudando de esporte, após uma temporada vitoriosa, Carlos Alcaraz anunciou o fim da parceria de longa data com o treinador Juan Carlos Ferrero. O número 1 do mundo publicou um texto nas redes sociais se despedindo do técnico com quem conquistou 6 títulos de Grand Slam e chegou à liderança do ranking 2 vezes. Alcaraz e Ferrero começaram a trabalhar juntos há 7 anos, em agosto de 2018, quando o espanhol tinha apenas 16 anos. E agora, indo para as pistas, a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo revelaram nesta quarta-feira novas imagens de como vai ser o carro da categoria em 2026. Dá uma olhada. Toledo, eu diria que essa mudança de regulamento na Fórmula 1 é sempre muito positiva, porque tudo pode mudar
A McLaren e a Red Bull foram as equipes que dominaram essa era que a gente teve desde 2022 até 2025. E agora com essa mudança de regulamento, que mudou muita coisa, tudo pode acontecer, novas equipes podem surgir ali como postulantes para ganhar títulos. E isso é bem legal porque eu acho que deixa o esporte, que deixa uma variação muito grande no esporte. Exatamente, traz um equilíbrio que pode-se dizer que foi ao bem ao contrário que tivemos essa temporada, porque foi bem desequilibrante. Verstappen teve seus momentos, mas a McLaren prevaleceu muito mais, né? Exatamente, e agora é claro, a gente vai continuar acompanhando, vamos continuar acompanhando a Fórmula 1 e todos os esportes de 2026 e é claro, vamos trazer as notícias aqui para vocês no Correio Esportivo. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Mudanças no imposto de renda vão beneficiar 73,5% dos professores da educação básica. Acesso à internet na primeira infância mais do que dobrou desde 2015. Enel Rio dá dicas para clientes economizarem na conta de luz durante o verão. Unicef promove mais de 1 milhão de oportunidades para jovens no país. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta.
Bom, a isenção do imposto de renda para pessoa física, para quem ganha menos de R$ 5.000, e a redução do tributo para quem recebe até R$ 7.350 a partir de janeiro do ano que vem, vai beneficiar 3 em cada 4 professores da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio nas redes pública e privada. Olha só. O cálculo foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que compara que, ao longo de um ano, o impacto positivo vai equivaler a receber um 14º salário. Em termos absolutos, mais de 600 mil professores da educação básica vão deixar de pagar o imposto de renda. Pouco mais da metade da categoria vai ficar isenta da tributação por causa da lei proposta pelo governo federal e assinada em novembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As contas fazem parte do estudo O Imposto na Ponta do Giz, efeitos da reforma tributária sob o IRPF de docentes da educação básica. A proporção de docentes isentos de IRPF aumenta de 19,7% para 51,6% após a reforma, enquanto 21,9% passam a ter uma redução da carga tributária, beneficiando cerca de 73,5% da categoria. A estimativa do impacto da lei foi feita a partir da relação anual de informações sociais, que tem o cadastro de todas as pessoas contratadas com carteira assinada ou que trabalham em regime estatutário, e tem como base microdados de 2022. E bom, gente, há poucos dias do início do verão e do início do período em que as temperaturas mais altas são registradas no Brasil, a Enel Rio deu uma série de dicas para que a população passe o período de maneira mais confortável e econômica. As recomendações da concessionária vão desde a utilização correta de eletrodomésticos até o uso consciente de iluminação nas residências. Com o aumento das temperaturas ocasionado pelo início do verão, a Enel Rio dá algumas dicas para que a população consiga economizar nesse período com alterações leves na rotina. Durante o verão, devemos adotar alguns hábitos para evitar que a conta de energia pese no orçamento. O ar-condicionado, por exemplo, deve ser instalado na parte mais alta do cômodo, porque assim resfria o ambiente de maneira uniforme. Outra dica é optar por um modelo com selo Procel, que garante um consumo menor. Uma dica importante é escolher os aparelhos com selo de maior eficiência energética. Isso não vale apenas para os mais usados durante essa estação mais quente, como ar-condicionado e ventilador, mas também para eletrodomésticos que são usados diariamente. As lojas de eletrodomésticos também contam com uma máquina de lavar e geladeira com selo Procel, garantindo a eficiência energética em vários pontos da casa. Para cada eletrodoméstico existe uma recomendação adequada. Para ar-condicionado, além do selo de aparelho com maior eficiência, é indicado que a população ajuste a temperatura para 23 graus Celsius ou mais nos períodos de forte calor, que mantenha portas e janelas fechadas para evitar que o ar escape e que use funções de economia de energia ou sleep. Para o chuveiro elétrico, faça a instalação com conexões boas e fios adequados, e em dias quentes coloque a chave na posição verão, feche o chuveiro para se ensaboar e limpe os furos da saída de água periodicamente. Reduza o tempo no banho e que nunca reaproveite uma resistência queimada, pois isso aumenta o consumo e põe em risco a segurança. Para geladeiras, congeladores, adegas e cervejeiras, evite abrir e fechar a porta do aparelho a todo instante, verifique sempre o estado das borrachas de vedação, mantenha a parte traseira ventilada e sem poeira, deixando um espaço entre o aparelho e a parede para o ar poder circular. Evite o acúmulo de gelo, instale o aparelho em um local bem ventilado, longe de fogão, aquecedor e áreas expostas ao sol. Acumule as roupas e use máquina de lavar e o ferro de passar somente quando necessário. Outra dica importante é o uso consciente da iluminação, que com pequenos ajustes pode ter o custo reduzido drasticamente. E em casa também mantenha as cortinas abertas e aproveite o máximo a luz solar, para evitar mais gastos com lâmpadas. E a iniciativa 1 milhão de oportunidades do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, já ultrapassa 1.200.000 oportunidades de formação profissional, aprendizagem, estágio e emprego formal, que foram efetivadas para adolescentes e jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade aqui no Brasil, desde seu lançamento em 2020. Olha só.
O levantamento divulgado pelo Unicef mostrou que 473.501 adolescentes e jovens concluíram formações voltadas ao desenvolvimento de habilidades para o mundo do trabalho por meio do programa, e 820.664 conseguiram vagas de aprendiz, estágio e emprego formal. O objetivo do programa é proporcionar acesso a oportunidades de formação profissional, trabalho decente e participação cidadã. Para isso, a iniciativa funciona em parceria com o poder público, empresas, sociedade civil e os próprios jovens. A plataforma digital da iniciativa é o hub por onde passam as oportunidades e os parceiros. O público-alvo totaliza 12 perfis prioritários, incluindo pretos e pardos, indígenas, quilombolas, jovens com deficiências, LGBTQIAPN+, jovens mães, moradores de periferias urbanas e zonas rurais. No entanto, a entidade avalia que alcançar o número de 1 milhão de oportunidades não significa que os desafios da inclusão produtiva no Brasil estejam resolvidos. Segundo a PNAD Contínua da Educação, de junho de 2025, 8.900.000 adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos não estudam e nem trabalham no país. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, mais uma semana chegando ao fim, amanhã já é sexta-feira e claro, principalmente após as fortes chuvas que a gente enfrentou durante essa semana, a gente quer e precisa saber como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã, claro, para a gente poder sair de casa com mais tranquilidade. Por isso, eu já tô aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações pra gente. Toledo, boa tarde para você. Olha, a gente se assustou bastante ontem com a chuva, mas amanhã já é sexta-feira, é aquela previsão que a gente está sempre aguardando. E aí, como é que vai estar o tempo amanhã? Rafa, essa semana as chuvas atingiram todo o estado de forma assim muito forte e a gente, é claro, fica preocupado e hoje, mais do que nunca, a previsão do tempo é muito importante. Mas olha só, a sexta-feira em Nova Friburgo será de sol com um aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Para a noite, também tem uma previsão de temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido tanto de dia quanto à noite. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. E aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite, também tem uma previsão de um temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 23 graus. E agora, partindo para a região Centro-Sul, em Paraíba do Sul, o dia estará um pouco mais quente do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. O dia tem previsão de sol com algumas nuvens e chove rápido tanto de dia quanto à noite. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com tempo nublado e possibilidade de chuva durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Ou seja, Rafa, as temperaturas têm uma leve queda em comparação com semana passada. É isso mesmo, Toledo. E olha, vale lembrar que a princípio, né, esse alerta de fortes chuvas só seguia até amanhã de hoje. Mas é sempre bom a gente permanecer atento, principalmente nessa época, porque o verão já está se aproximando e começa já no dia 21 de dezembro. E é a época que realmente o clima fica mais abafado e sempre tem ali uma previsão de temporal para algum momento do dia. Então vai ser muito comum a gente falar a partir de agora sobre essa previsão de temporal para o dia, mas por enquanto e a princípio, não aquele temporal que a gente enfrentou ontem aqui na cidade de Petrópolis. Mas olha, como eu comentei ontem aqui com o Jonathan, é importante que todo mundo fique atento aos alertas da Defesa Civil de cada um dos municípios. Entre nas redes sociais, se aquela cidade, assim como aqui em Petrópolis, tiver uma maneira de você colocar o seu CEP para você receber o seu alerta no celular, é importante para a gente estar sempre atento, porque como você falou, esses temporais atingiram todo o estado do Rio de Janeiro. Então, Toledo, para amanhã segue essa previsão ali, as temperaturas um pouco abaixo do que a gente viu na semana passada e sempre ali com a previsão de chuva em algum momento do dia. Mas muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, é claro, sexta-feira, então o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Até lá!